Olá, boa tarde. Iniciando mais uma live. Eu já estou aqui. Entrei um pouquinho mais cedo para já começar a esquentar. Vamos ver. Hoje vamos falar desse livro aqui sensacional. Estou amando. Esse escritor polonês ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2002. Kertész. Oi, Ângela, tudo bom? Vamos mais uma live sobre o Eu, um Outro, desse escritor que ganhou o Prêmio Nobel, e o Zé Cota vai falar sobre esse escritor conosco hoje. Vamos ver se ele já... muito bom, Zé. Vamos lá. Vamos ver. Cota aqui. A gente vai aguardando. Aguardando. As pessoas estão chegando. Vamos ver se... Olá! Que bom, né? Parece uma coisa meio mágica, né? De repente a gente está aqui se falando. Eu gosto muito, sabe, dessa tecnologia. Que bom. E aí você está bem conectado com a internet? Tá... Alô? Ih, travou já. Ih, Zé, já travou aqui sua internet. Ficou você sorridente aqui na tela. Não, voltou. Voltou. Estava travado. Tem isso também, sabe? De vez em quando dá umas travadas, mas depois volta. Não tem problema. Você sabe que depois eu vou gravar. Fica gravado na minha página lá do Interlocuções. Legal. E aí é bom, depois eu te mando também a gravação, para quem você quiser depois enviar, e depois as pessoas entram, sabe? Porque esse horário, às vezes, né, é um horário meio chato, 4 horas da tarde, as pessoas estão trabalhando, depois elas entram e está tendo muitas visualizações, que é bem legal, sabe? Então, vamos ver, né, quem que vai entrar aí, quem é que vem hoje, a gente espera um pouquinho para dar uma esquentada. Mas tem acontecido isso, sabe? Que está sendo bem interessante, porque fica lá na página e as pessoas depois, né, assistem. Agora, eu vou te falar uma coisa, eu estou completamente arrebatada. Muito bom, muito bom. Posso entender você, né, causado por esse escritor, né, Zé? Realmente. Agora, um filme, a gente pode ir esquentando enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai falando um pouquinho. Você fez o filme ou não fez? Acabou que eu não fiquei sabendo direito, assim, como é que finalizou a questão do filme. Não. Sim, eu finalizei. Eu fiz, na realidade, 2 filmes. Seria um teaser, que é um filme que você faz de 5 minutos, no máximo, que você tentar variar dinheiro, né, para fazer o filme, e aí acabou, o editor ficou tão arrebatado pelo Kertész, que ele acabou fazendo um curta de 14 minutos. E aí, com isso, acabei conseguindo um financiamento lá na Hungria, porque aqui é impossível, né, principalmente depois que esse governo entrou, e aí eu fiz uma média-metragem de 58 minutos, que chama-se Desterro, a Poieses de Emily Kertész, né? Poieses e não poética. Porque poética é uma questão
né, discussão, o que é a poesia, discussão mais técnica, vamos dizer, erudita sobre o que é. Poiesis significa a origem da poesia, né? Qual é a origem da poesia? E a origem da poesia dele é o desterro, né? Aí esse filme, inclusive, ele foi selecionado para o Festival Internacional de Filme Judaico, que é a Hebraica, aqui de São Paulo, promove todo ano, em geral em agosto, mas por conta da pandemia ficou adiado ou para novembro ou para dezembro. Legal. Eu acho que eles estão esperando aí como é que vai ser essa questão da volta dos filmes, do cinema, para ver se vai ter presencial ou não. Bacana. Então, ficou para o final do ano. Trazer aqui para o Rio também, né? E no Rio de Janeiro você pretende, claro, depois você vai... Não é um filme para, vamos dizer, para cinema de rua, né? Digamos assim. Pode até passar uma vez, mas é um filme para um nicho, né? Um filme mais para esses espaços, né? Para uma televisão fechada, sei lá, um canal curta, o Arte 1. É um filme mais para esse nicho, né? mais cult. Não é um filme para grande público, não é mesmo. Mas não deve ser mesmo, eu imagino, sabe? Assim, faço ideia, né? Eu só li esse livro, estou louca para ler outros, porque, de fato, ele fala para a alma humana, né? Tem algo aqui que ele coloca em palavras da angústia também, que a gente vai conversar aqui hoje. Estou só esperando já ter mais 8 pessoas, esquentar um pouquinho para a gente começar. São 4:02, a gente espera mais um pouco, só para o pessoal já entrar, mas vai ser uma boa conversa, Zé, porque, de fato, esse tema da identidade, né, que você vai nos esclarecer aqui como é que ele vê, né, como é que ele... E, pelo que eu entendi, a tua tese passou por esse tema, né? Até que no livro também tem aqui... Ele já abre o livro com essa questão, né, Zé? Assim, apontando por essa questão do eu e o outro, né, baseado em Rimbaud. E até deixou eu ir lendo aqui, na orelha do livro, que ele diz assim... eu, um outro, remete ao famoso verso do poeta francês Arthur Rimbaud. Eu é um outro. A constatação da distância de si mesmo não é necessariamente dolorosa, mas principalmente lírica e filosófica. A cada passo, o autor húngaro se encontra para perder-se imediatamente depois. Perder-se para o mundo do qual nunca fez parte. Perder-se para a vida cujos caminhos não consegue endireitar. Né? Você já tem aqui, assim, só para já ir esquentando aqui a nossa conversa, mas a voz desse narrador que viveu os horrores do nazismo dentro de um campo de concentração prega o amor entre os seres humanos, o amor aos detalhes de um mundo árido. Então, assim, só de ler aqui já dá, você já é convidado a ler o livro. Porque é algo que, né, é sensacional. Sim, é um chamado, né? Já é um chamado. Um chamado. Mas vamos começar então, Zé. Primeiro eu queria te agradecer muito, né? A segunda vez que você está conosco no projeto Interlocuções, que acontece na Cidade das Artes. Você já esteve presencialmente lá, né? Que a gente está, desde que começou a pandemia, que eu estou fazendo live toda sexta-feira, convidando pessoas incríveis. Está sendo muito rico, né, essa experiência. E você a segunda vez, né? Agora conosco. Queria te agradecer muito, porque aprendi muito. A primeira vez que você foi falar da tua tese já foi maravilhoso. Realmente, uma experiência sua, atravessado por essa obra, né? Mas você é pós-doutor pela USP e psicologia clínica. Você tem uma bagagem, né, assim, sensacional, né? Como terapeuta e como literato, quer dizer, causado pela literatura também, né? Quer dizer, a tua tese
e o teu pós-doutorado também é todo em cima desse escritor, pelo que eu entendo. Eu queria que você falasse como que você chegou nesse escritor, o que foi que pegou, né, que te atravessou fortemente nesse autor, que você se debruçou, né, sobre essa literatura sensacional. Então, agora eu passo a palavra a você, que estou, assim, já querendo muito te ouvir, Zé, porque eu, né, como te falei, acabei de ler o livro, estou, assim, sabe, com muitas questões para conversar com você aqui hoje. E vamos começar por aí, então. Tá bom? Bom, boa tarde a todos e a todas e a todos que estão nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer a você, né, Gilda, pela oportunidade, pela segunda oportunidade que você está me dando, né, e te parabenizar, né, porque eu acho que você faz um trabalho, esse projeto de Interlocuções, eu acho fundamental, né, extremamente rico e necessário, né, para reflexão, né, não só para quem é da área psi, né, eu acho que, né, a área de humanas é riquíssimo o trabalho que você vem desenvolvendo, e especialmente para a área, para quem lida com, né, com psicanálise, psicologia clínica. Obrigada. Parabéns Obrigada, mais uma vez. Entendeu? Então, para contar um pouco assim, como gente, como é que você chegou nesse escritor tão impressionante? Eu cheguei meio que por acaso, assim, né? Eu gosto de ler, nunca fiz curso de literatura, não pretendo fazer. E ele, quando o Globo ainda era o Globo, né? E tinha o melhor suplemento literário dos jornalismo brasileiro, um dia saiu uma matéria, o escritor húngaro, prêmio Nobel, lançou um livro, acho que foi até o livro A Bandeira Inglesa, que nem é dos livros mais famosos dele. Aí eu li, né? Fiquei curioso, comprei, e aí me deu um estranhamento. Né? Foi um estranhamento, eu falei, que cara diferente, quem é esse cara? Do que ele está falando? Da onde que ele está falando? Fiquei com essa... Né? E aí fiquei de olho nele. E aí houve uma coincidência que, à medida que ele foi sendo traduzido para o português, eu fui lendo, né? Ficar de olho. Isso foi mais ou menos ao longo do meu doutorado. Né? Uhum. E no meu doutorado, que eu fiz na USP, também, eu estava falando, a tese chamava-se Memórias de um Desterro, Corporeidade na Clínica Contemporânea, onde eu estava falando, pelo viés, né, pelo clínica, falando do corpo, da corporeidade, como para além das pulsões, né, das forças titânicas que nos habitam, do Édipo, da rivalidade, do parricídio e tal, mas o corpo como morada do ser. Né? Bem numa perspectiva unicotiana, que é a minha onda. Minha onda, né? A possibilidade ou não de se habitar o corpo. Né? Aí eu falo, um corpo sem alma, uma alma sem corpo, o corpo como casa vazia, que o morador se esvai, volta, falando disso e falando da identidade, eu peguei muitos exemplos clínicos, especialmente pacientes. Eu tive a felicidade de trabalhar 10 anos em Maiorca, na Espanha, com pacientes borderline, e isso mudou a minha vida. Né? E eu falava de lá, daqui, bom, estava falando disso. E a tese estava pronta, você está fazendo doutorado, você sabe que a gente fica completamente maluco,
ou por outra. A gente é maluco. Quem faz mestrado é maluco. Né? É verdade, concordo. Fica mais maluco ainda. É verdade. E aí eu tinha, a minha tese estava pronta, bastava depositar para defender. E eu não conseguia depositar. Dizia, está faltando alguma coisa, e eu não sabia o quê. Dizia, mas eu já escrevi todos os capítulos, está tudo pronto, tá tudo. Aí você começa a ficar doido, você fala assim, eu estou me boicotando, né? Esse maluco. E aí, toda vez que eu pensava, está faltando alguma coisa, eu me lembrava dele. O livro dele, mas eu dizia, mas meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele é um escritor, está falando de literatura, está falando de Auschwitz, está falando das histórias dele lá, ele não está falando de psicanálise. Até que um dia eu juntou Lé com Cré. Eu falei, esse cara já falava pelo viés da literatura. O que você estava teorizando. Entendeu? Exatamente. Ele está falando daquilo que depois eu vinha chamar de desterro humano. Ele está falando da busca incessante pela identidade. Ele está falando da importância do outro para a constituição de si mesmo. Né? E depois, aí eu consegui, criei mais um capítulo, depositei, eu defendi. E aí, mordido pelo mosquito da pesquisa, eu quis fazer um pós-doc, não mais para falar de Winnicott, já tinha falado, nesse diálogo com a literatura, especialmente com a literatura. Né? E eu propus isso para o Gilberto Safra, que tinha sido meu orientador de doutorado, de quem eu sou aluno, até hoje estudo com ele, né? 19 anos de estudo, e ele topou na hora e a gente fez. Né? E depois, durante o pós-doutorado, eu acrescentei um outro elemento que eu acho fundamental para todos, independente de serem da área para todos nós seres humanos, que é a questão da destinação do sofrimento. Que é uma coisa que pega não só a questão clínica, claro, mas todos nós como pessoas. Né? Poder destinar o sofrimento. Destinar pela arte. Tá, isso já no teu pós-doc, pelo que eu estou entendendo? Isso tudo está no doutorado? Não, isso tudo está no pós-doc. No pós-doc, tá. No final do meu doutoramento é que eu saquei. Ah, tá, você já estava no final, aí você engatilhou. Ah, entendi, você deu sequência. Entendi. E aí, mas ficou muito bom, então. Entendi, Zé, porque aí você pegou toda a questão que você já vinha desenvolvendo teoricamente e veio com a literatura dele. Isso, exatamente. Aí o meu pós-doc foi uma continuação. Uma continuação, tá. Poxa. E fazendo esse diálogo. Entendi. Que ele traz, que você falou que a questão da identidade, a questão, como é que você enumerou a identidade, o desterro, né? Desterro humano, a questão da identidade, e o terceiro, qual foi mesmo? A importância do outro, né, para a Constituição. A alteridade, né? Quer dizer, aí você... Do outro, né? A importância do outro. Do outro. Tá, do outro. Uhum. Tá. Diferente. Não estamos falando de alteridade, estamos falando de um outro, um sujeito objeto, não um outro. Uhum. Isso falando disso. Né? E essa possibilidade, né, que de você
destinar a importância do testemunho, que, tá? E a possibilidade de destinar o sofrimento. De destinar o sofrimento, como seria isso? Assim, endereçar o sofrimento, é isso? No sentido de um... Não destinar, não. Endereçar pressupõe algum lugar, algum... Assim, é uma hipótese minha de que nós, seres humanos, temos uma tendência a ficarmos reféns do nosso sofrimento. E isso não tem nada a ver com o conceito de repetição, que é um conceito tradicional da psicanálise. Eu não estou falando, não é repetição. Eu diria assim, claro que a psicanálise é fundamental você poder simbolizar, né? Você poder ter outro entendimento da sua história, entender a sua história, né? Mas a gente tem uma tendência a ficar refém, né? E uma possibilidade de você destinar. Eu acho que o Kertész, por exemplo, fez isso barbaramente, através da literatura, através da arte, mas não só. Né? Eu poderia dar outros exemplos aqui, até exemplo de um amigo meu, destinou o sofrimento dele através, né, da morte de um filho, não tem nada a ver com isso. Foi de uma outra maneira, não foi pela arte. Eu poderia dar esse exemplo. Porque eu acho que isso é uma questão de cada um de nós, e na questão clínica, eu acho isso fundamental. Porque não adianta falar, minha mãe é assim, meu pai é assado, eu sou assim, porque papai, mamãe, porque isso ajuda, mas não nos faz... Porque quando você destina o sofrimento, você coloca o teu sofrimento num outro patamar. Entendi. Com possibilidade, né, de você dar uma possibilidade do porvir. Você coloca num outro patamar o sofrimento. Né? E aí, como é que você fala, quer dizer, o que ele fez assim, na escrita dele? Porque quer dizer, no final desse livro, ele começa a se questionar sobre a identidade do judeu, né? Ele vai desconstruindo ali até a questão identitária, pelo que eu entendi, assim, na minha leitura. Né? Quer dizer, ele é um pouco isso que você está falando, assim, só para a gente ficar, né, focado nesse livro e nesse escritor. Eu acho que é bom. Né? Porque senão a gente dispersa em tantos assuntos interessantes. Porque tem isso, a gente começa a falar, mas eu acho legal trazer para o livro e para o escritor. Né? O que você... Claro. Não, a pergunta é essa, assim, né? No exemplo dele, que teve num campo de concentração, né? Ficou preso lá, eu já de cara assim, já ia te perguntar uma questão que ele coloca no começo do livro, sobre o sofrimento mesmo. Né? Ele diz assim, acabou a servidão, fui redimido de mim mesmo. O que aconteceu foi apenas que me devolveram a minha liberdade, mesmo que rangendo abriu-se a porta da cela onde me mantiveram preso durante 40 anos. E pode até ser que isso seja o suficiente para me desnortear. Não se pode viver a liberdade no mesmo lugar onde se viveu a servidão. Eu achei isso uma questão interessante, né, para a gente já abrir o debate. O Kertész, ele viveu sempre em desterro. Né? Ele se faz essa pergunta o tempo inteiro, especialmente nesse livro,
quem sou eu? O que sou eu? E qual é a minha história? Não se trata de um psicótico de jeito nenhum. Não, não. Dá para perceber de que não. Jeito. Não é um psicótico, nem border, nada disso. Né? Ele era um homem profundamente conectado com a condição humana. Né? Além de um homem cultíssimo, né? Ele foi, além de um grande escritor, um dos maiores, segundo Laszlo Folden, que foi amigo pessoal dele, que é um dos maiores intelectuais húngaros da atualidade. O Laszlo fala, o Kertész foi um dos maiores intelectuais da Europa, do século XX, da segunda metade do século XX. Né? Um homem que conhecia filosofia profundamente, ele traduziu Freud, do alemão para o húngaro, Wittgenstein, por aí vai. Tá. Ele, né, enfim. Ele viveu em desterro. Ele, na autobiografia dele, no Dossiê K, ele diz: nasci por acaso. Né? Meus pais não se amavam. Nasci por acaso. E aí, aos 4, 5 anos, os pais se separam e eles não sabiam o que fazer com aquele filho. O que eles fazem? Se juntam e colocam ele num colégio interno. Né? E ele, a mãe se casa com outro cara, ele fica mais com o pai, e ele vive nesse colégio interno até os 15 anos, quando ele vai para Auschwitz. Né? Nossa. Então ele já vivia um desterro, tá. Né? Viveu esse desterro até ir para Auschwitz, vai para Auschwitz, passa um ano, volta, né? E ele não se sentia, né, nunca bem. Ele disse: eu nunca fui acolhido. Em Dossiê K, ele diz isso: eu nunca fui acolhido nem por alguém, nem em lugar algum. Que coisa, né? Que força também desse homem, né? Impressionante, né? No livro dele chamado Cádiz, por uma criança não nascida, ele diz assim: os nazistas, os comunistas da Hungria e os judeus ortodoxos da minha família são todos iguais, porque tratam o outro como coisa, como nada, como ninguém. Essa é a percepção dele. Né? Então, quando ele fala, né, ele fala, tem coisas maravilhosas aqui, deixa eu citar aqui, se me permite, aqui, pegar minha cola aqui. Claro, poxa, eu tô cheia também de coisa aqui. Né? Ele tem uma coisa que ele fala assim, por exemplo: que tipo de judeu sou, afinal? Nenhum. Há muito tempo não estou mais à procura de minha pátria, nem de minha identidade. Sou diferente deles. Sou diferente dos outros. Sou diferente de mim. E ele escreve esse trecho. Eu sublinhei isso aí também. Quando estava não sei se, quando ele estava em Israel, ele foi a Israel, né? No livro ele diz, quando ele chega em Israel, quando ele chega em Tel Aviv, ele fala: né, aqui, vou me sentir aqui, finalmente vou me sentir em casa. E ele fala: não se sente. Nunca, então. Ele nunca se sente assim. Nunca.
em lugar algum, né? Quando ele fala essa história da servidão dos 40 anos, né, ele está falando do aprisionamento na Hungria. Né? Ele fala, como é que eu posso viver minha liberdade onde eu sempre fui escravo? Né? E aí tem uma coisa louca na história, porque quando ele fala, tem uma coisa que ele diz aqui, né? Ele diz, por exemplo, de viver assim, ele fala, enfim, ele vai falar, ele passou anos morando em Berlim. Olha que coisa louca. Ele só voltou para Budapeste quando ele já estava com Parkinson bastante adiantado. No meu modo de entender, ele voltou para Budapeste para morrer. Está morrendo. Na terra dele. Né? E por mais louco que possa ser, quer dizer, aqueles que quiseram matá-lo foram aqueles que o reconheceram. Porque ele só passa a ser reconhecido como escritor, passa a ter sucesso. Primeiro eles não quiseram publicar o livro dele, depois as críticas foram péssimas, ele publicou, ninguém leu, né? Inicialmente, especialmente o Sem Destino, que foi o livro que levou à categoria, que levou ao Nobel. Os alemães é que o reconheceram. Caramba, que história! Os perseguidores que elegeram ele a dignidade, quer dizer, né? Levaram ele à dignidade da coisa, né? O Folding, que é esse intelectual que eu falei, o László Folding, né? Eu entrevistei o Folding, enfim, 3 vezes. E o Folding é amigo dele. E aí ele diz, o Folding conta vários episódios muito engraçados. Ele fala que quando o Kertész estava morando em Berlim, o Folding foi lá visitá-lo. E aí, olha que coisa doida, ele fala assim, que ele pegou um táxi e falou assim, rua tal, número tal. Aí o taxista virou pro Folding e falou assim, o senhor vai para a casa do Kertész? O taxista conhecia o Kertész, taxista alemão. Que coisa, gente, que coisa, que história impressionante. E no país dele, ele é atacadíssimo. Entendeu? Gente, tem algumas perguntas aqui, só para não perder, que profundidade, vou ler. Esse conceito de que não é possível ser livre onde se foi escravo é muito pertinente. A menina está falando, fizeram esse comentário, né? Que coisa. Impressionante, quer dizer, na terra dele ele não teve lugar, então, é isso? Não. Foi na Alemanha onde ele foi praticamente... Aí aí é que, né, a editora dele, né, a Magvetor, que era a editora húngara lá, eles já queriam... Eles não estavam nem dando bola para ele. Ele estava morando em Berlim, em 2002. Aí o publisher, que ele já queria desfazer o contrato com ele, estava discutindo, já queria desfazer o contrato com ele. Aí ele ganhou o Nobel. Tá. Aí, quando ele ganhou o Nobel, Kertész, liga para o publisher, que eu conheci, e fala, olha, leve a galera para almoçar no restaurante X, comam o que vocês quiserem, bebam o que vocês quiserem, eu faço questão de pagar. Você fez isso? Você levou a galera para comemorar? Ninguém nem quis comemorar. Não quiseram comemorar. Quiseram a grana dele, porque eles ganharam uma grana. Uma grana.
E justamente quando a editora estava caindo foi muito dinheiro, porque aqui ele não é conhecido, mas na Europa ele é bomba. Eu não sei como é que aqui não é conhecido, isso também é impressionante, né? Mas ele deve chegar aqui em algum momento. Você vai ser um encarregado, né? Encarregado de trazer. Pelo amor de Deus, faça isso, né? Porque... Mas que coisa, né? Olha, eu marquei algumas questões aqui, porque hoje até meu filho estava aqui, eu comecei a falar com ele, ele foi ficando encantado, sabe? Com as falas do... Ele cita Fernando Pessoa, né? Em um momento ele diz uma frase, estou hoje lúcido, como se não existisse. De Fernando Pessoa. Isso é maravilhoso. No livro Desassossego, gente, é demais, né? Assim, o que ele vai colocando em palavras. Agora, essa questão do eu, né? E um outro que ele cita Rimbaud, e vai dizer que o eu é uma ficção, que nós só podemos ser coautores. Como é que você pensa isso? Isso é maravilhoso. Fala. É maravilhoso. Né? Porque assim... Isso vai na contramão do narcisismo, né? Vamos falar assim, tá certo? Vai na contramão do narcisismo, né? E tem uma coisa assim, que a ideia, eu em algum momento aqui, eu digo assim, a identidade, né? O ser humano está... Eu vou ler aqui um pedacinho da coisa que eu escrevi, né? O ser humano está sempre em busca de sua identidade. Ela é tangível, mas não é algo concreto, acabado, passível de ser segurada. Quando pensamos que a temos na mão, ela se nos escapa. Perdemos-la. A reencontramos e novamente a perdemos. Como nos ensina Kertész, é na experiência da vida que a identidade se escreve a si mesma. Né? No sentido de que a identidade não é isso, não é uma coisa, não é algo, não é tangível que você segura, né? Sim. A identidade se escreve a si mesmo, né? Ele diz uma coisa, tem um trecho aqui que eu vou ler dele assim, que é uma passagem que ele está a partir de que ele está sendo guarda de fronteira, os caras estão pegando o passaporte dele, quer saber se tem passagem de volta, onde é que ele vai, ele vai, aí ele escreve o seguinte: vocês não vão querer de mim que declare claramente minha nacionalidade, religião e raça? Vocês não vão querer de mim que eu tenha uma identidade? Então eu vou contar para vocês. Tenho uma única identidade, a identidade do escrever, uma identidade que se escreve a si mesmo. De resto, quem sou eu? Quem poderia saber? Ou seja, né, uma identidade que se escreve a si mesma é uma identidade que se vai construindo, se vai escrevendo. Escrevendo em que sentido? Na medida da experiência, né? Na medida em que você está no mundo. Né? Isso então, é muito... A gente é, no máximo, coautor de uma identidade. Né? Uma identidade não é uma coisa endógena. Sim. Você não é essa noção, né? É uma identidade que se escreve a si mesmo, é uma identidade em processo que se vai criando,
A identidade se vai criando, não só se desvelando, mais do que se desvelando. É uma construção. É uma construção. E aí, José, jogando para análise, né, o Lacan vai dizer, estava até relendo isso na Colette Soler, que num percurso de análise, num final de análise... É uma questão aqui, ó, interessante. Identidade como processo narrativo lembra de Spector, né? Com certeza, Ideala. Clarice Lispector. A Ideala... deixa eu falar, tem duas coisas. Tem o João, meu filho, que está assistindo aí. Beijo, filho. Beijo de Ala, que é uma cineasta consagradíssima, campeã. Que bacana. Ela já tinha feito essa pergunta. E ela é co-roteirista do meu filme. Obrigado. E é uma especialista em Lispector. Ela é uma... eu amo também Lispector. Nossa, Clarice Lispector. Tem tudo a ver, realmente. Eles, né, dialogam, sim, sem dúvida. Sim. Mas o que eu ia te dizer, assim, fazendo um paralelo com a análise, com a terapia, isso que você está falando, né, no final de uma construção em análise, você tem uma identidade. O que se espera de um final de um percurso de análise, a partir dessa construção em análise, seria... algo dessa ordem? O que você acha? Não? Eu não acho que a gente chega num final de análise como identidade. Não? Não acredito nisso, não. Tá. Eu acho que a identidade da gente, sabe quando acontece? Depois que a gente morre. Na Porque lápide? aí você vai... Não, na lápide não. Quando você morre, é que você... Aí você pode ver o percurso da pessoa. Aí você fala, aquela pessoa foi isso. O outro senão, vai falar. essa coisa... Aí você vai ser falado. É o outro que vai falar. Tá, você vai ser falado. Mais do que falado. É mais do que... Não é falado. Aí você vai ser identificado. Porque a sua vida... Porque senão a gente fala, você chega no final da análise, é como se então você pega a sua identidade na mão. Eu não acredito. Eu não acredito. Uma construção em análise. Não seria uma construção em análise, algo dessa ordem, assim, de você poder saber um pouco mais de você. Não. Você pode saber mais de você, você pode integrar mais de você, você pode conhecer mais de você. Mas achar que não chega num ponto da análise que você apreende algo, né? Apreende a sua identidade, está negando o Kerr. Não. Até porque, né, se a gente for olhar para a vida, né, um exemplo simples, você fala assim, poxa, fulano me surpreendeu, nunca achei que fosse capaz de fazer tal coisa. É verdade. Na realidade, aquele aspecto da pessoa não tinha sido desvelado. Né? E não é porque está inconsciente ou recalcado, não. Né? Porque tanto pode surgir como você... Tem um filósofo russo, no início do século passado, chamado Vladimir Florensky. Ele foi teólogo, matemático, físico, era padre da Igreja Ortodoxa, enfim. E ele, inclusive, Heidegger, bebeu na fonte dele, Heidegger. Né? E ele diz uma coisa assim, que não só da importância do outro para a construção de si mesmo, ele fala, a identidade, ela se dá em ato. É isso? Quer dizer, é o ato da identidade, é o ato da narrativa, e é aquilo que você faz ou deixa de fazer tem a ver com a sua identidade. Né? É criação. A identidade é criação o tempo inteiro. Por isso que eu digo, só depois que a gente morre é que o outro vai poder identificar, né,
quem você foi, naquilo que você mostrou. Né? Um pequeno exemplo, assim, sem muitas viagens filosóficas. Um amigo muito querido, Robertinho, que Deus o guarde. Ele morreu e todos os amigos ficaram muito chateados porque ele morreu, porque ele não se cuidou. Né? Ele teve problemas físicos, não se cuidou. Um dia, conversando com o Gui, que é um amigo em comum, a gente, mas o Roberto não se cuidou, devia ter se cuidado. Aí, no momento, eu virei assim, eu e meu amigo, falando assim, mas esse era ele. Né? Interessante você falar isso. Tive uma irmã que morreu e também não se cuidou. Quer dizer, é o traço daquela pessoa, né? É isso que fica pra gente. É você falar também, né, a partir desse traço identitário. Sim. Né? Aí você fala, não podia fazer de outra forma, porque aquela era aquela pessoa. Né? Aquela pessoa era assim. Ela não ia. A morte tem a ver com a vida nesse sentido, é interessante, né? A pulsão de morte, a pulsão de vida amalgamados, né? Que é o que o Freud vai dizer. Né? É isso, você botou em palavras realmente, né? Quer dizer, a morte também é culpa da vida, né? Não tem essa difusão, é dessa forma, né? Que você também escolhe, tem uma escolha inconsciente, mas é uma escolha. É uma decisão. Sim. É uma decisão. Sim. Né? Nesse sentido, seria então um traço identitário, é isso? Só para a gente voltar para o tema da identidade. O que seria o traço identitário? Seria o traço da pessoa não se cuidar. Quer dizer, esse é um traço que levou à morte, então, com certeza. Mas é algo do ser dela, né? É uma falta a ser, mas é algo dela, daquela pessoa. É um traço dela. Sim. Para mim é fácil esse exemplo, porque eu tenho uma irmã, né, uma irmã que é exatamente isso. Assim, um traço muito forte dela. Né? Morreu com 55 anos. Né? Mas agora, a gente na pandemia também, você não acha que tudo ficou mais agigantado, né, Zé? Também tem isso também, né? Essa questão aí que você estava dizendo, mas para a gente não se perder, que tem tanta coisa importante, e o tempo é curto, a gente tem aí uns 10 minutos mais de conversa. A questão da identidade, do desterro, eu queria que você falasse mais desse tema também, do desterro humano. O que eu chamo de desterro humano são, claro que eu estou falando da coisa da clínica, mas eu vejo toda a relação com o social que eu vou falar em seguida. Desterro, para mim, são atos e sentimentos do indivíduo provenientes de uma sensação de não pertencimento. Né? De não pertencer a si mesmo, ao corpo, à família, ao trabalho, ao país e, no extremo, não pertencer à própria humanidade. Né? E não acho que isso seja uma questão psicopatológica, de jeito nenhum. Para mim, isso é uma questão humana, não só da condição humana, mas como uma condição da ontologia do ser. Né? Acho que o ser humano se constitui, o desterro humano da ontologia e da condição humana. Né? E se a gente for ver assim, no início da pandemia, né, eu falei várias vezes assim, a população mundial está em desterro, dentro de casa. Né? No início, está todo mundo desterrado, dentro de casa. Né? Se você olhar para o que está acontecendo recentemente, não só na pandemia, mas se você olhar para o mundo, quantos milhões de refugiados tem no mundo?
Não sei. Milhões. Na Síria, tem 400 mil pessoas que andam para lá e para cá, fugindo da guerra civil. Tem mais 500 mil sírios que vivem na Turquia em acampamento. Por ano, morrem milhares de pessoas saindo da África, né, e do Oriente Médio, do Afeganistão, indo para a Europa, em embarcações. Na Europa, tem milhões de refugiados. Aqui em São Paulo, tem milhares. Roraima tem os refugiados da Venezuela. Aqui em São Paulo, são milhares de refugiados. São milhares de pessoas que moram na rua. Quantas pessoas moram na rua? São desterrados. Você tem um desterro que é pessoal e você tem um desterro que está aí no social, né? E que tem a ver também com a falta de reconhecimento do outro, né? O outro que me constitui tem a ver com a possibilidade do outro me reconhecer, me legitimar, legitimar a minha existência, me ver, me acolher, né? E isso está na política, né? Um dos mais importantes sociólogos da atualidade chama-se Axel Honneth, que é o líder da Escola de Frankfurt, nada menos que a Escola de Frankfurt, né? Marxista, e ele tem a tese dele sobre a busca pela legitimação, a luta pela legitimação. Quer dizer, o Estado, ele fala, o Estado não reconhece o ser humano, o Estado não reconhece o cidadão, não reconhece, são invisíveis. Quantos invisíveis agora, com essa história dos R$600 apareceram no Brasil? 80 milhões de pessoas que não têm sequer a cédula de identidade, né? É não existir. É o não existir para o outro na relação micro e o não existir para o outro na relação macro. É o que a gente está vivendo nesse país, por exemplo, né? São questões. São questões assim, muito que se atualizam, estão sempre se presentificando mesmo, né? Assim, essa questão. Agora, voltando aqui para o escritor também, que me chamou a atenção, que ele disse, que eu concordo plenamente, que queriam que ele se tornasse, então, cristão, porque tinha essa questão, né, assim, de sair, então, do campo de concentração e se tornar cristão. Aí ele diz assim, mas como? Eu não conheço nenhum... Como é que ele falou? Essa é uma frase do Nietzsche, né, que o único Cristo que ele conheceu foi Jesus Cristo. Ele transforma isso e diz aqui, né? Quer dizer, como? Eu vou me converter? Mas eu não conheço ninguém, nenhum cristão, né? Que bote. Achei isso muito interessante. E é isso que você está dizendo, né? Você não tem aonde se apoiar mesmo nos grupos, nas identidades, né? Não tem consistência, né? E o outro não vem para te acolher. Mas fala, né? Fala que, né? O outro... E ele traduziu Nietzsche do alemão para o húngaro. Eu vi que tinha aqui a presença de Nietzsche. Profundamente. Legal. Muito bom. Quando ele fala isso, da história do Nietzsche no livro, ele está falando, né, de um lugar em que cristãos, né, húngaros negaram Auschwitz. Sim. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Exatamente. Né? Ninguém se implica em nada, né? Não é? Nada. Ninguém se responsabiliza, ninguém se implica pela barbárie, né? Pelo horror, pela crueldade. E aí, trazendo na atualidade, é isso que você está falando. Vivemos hoje isso, né, Zé? Está aí os campos de concentração,
E eu acho que está aí aquilo que ele fala, né, que eu traduzo assim, né, quando ele equipara em Cádiz os nazistas, os comunistas da Hungria, porque o comunismo na Hungria foi barra pesadíssima, com uma família de judeus ortodoxos dele, que tratam o outro como nada, como coisa, como ninguém, né? Então você pode matar. Você pode matar para roubar o tênis do garoto, né? Você mata porque o outro é negro, porque o outro é pobre, porque é gay, porque é lésbica, porque é trans, porque é de esquerda. Né? Você mata o outro porque esse outro... Né? Pior do que é coisificado mesmo, né? Abjeto, né? É algo que vai ser ali. E como retorna, né? Esse retorno aí, né? Que é assustador, assim, a gente é algo que nos atormenta, né? Que é algo devastador. Esse retorno da tragédia, né? Ele fala, né? Cadê? Isso aqui. O final se der tempo eu falo do desterro na literatura dele para a gente fechar. Mas no final do pronunciamento dele, quando ele ganhou o Nobel, ele começa falando dos dois eus. Quando no avião, né? Que tinha dois eus. Já começa, que é lindo isso, né? Dá tempo de ler isso? Dá sim. Vamos lá. Qualquer coisa a gente termina aqui e abre uma outra para finalizar bem, tá? Tá. Porque tem tempo fixo, é isso? Tem tempo fixo. O Instagram nos corta, entendeu? Papum, cai aqui. Bom, quantos minutos a gente tem aí? Olha, temos 2 minutos. Vamos fazer o seguinte, deixa eu encerrar aqui, abrir uma outra, para a gente poder terminar bem, né? Vamos, tá bom? Voltem, tá, gente? Vou encerrar aqui agora.